Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de fonética. Falaremos agora de encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? Encontros de... Não ouvi? Muito bem, vogais, está sabendo. Show de bola, olha só. Encontros vocálicos, então, são os ditongos, os hiatos e os tritongos. Isso é um encontro vocálico. Encontro de vogais, e aí a relação, mesma sílaba ou não, é o que vai determinar essa divisão aqui, né, essa nomenclatura. Aí eu te pergunto o seguinte, o que é um ditongo? Aí tu vai dizer, quando duas vogais ficam na mesma sílaba. Sim, mas e aí, o que faz com que duas vogais fiquem na mesma sílaba? O que determina isso? Eu escolho, vou deixar na mesma sílaba, então eu formei um ditongo. Se elas ficam em sílabas separadas na divisão silábica, elas serão hiato. Opa. Não, calma, cuidado, tá? Então assim, como é que eu identifico um ditongo? Simples, isso aqui é uma questão fonética, na pronúncia, certo? Não é assim uma adivinhação, eu tenho que perceber na pronúncia. Por que duas vogais ficam na mesma sílaba? O que determina isso? É a pronúncia. Vejam aqui, coisa e pausa. Eu coloquei o i em ambas as classificações, para que a gente perceba isso, o o e o i, o a e o u, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Simples, olha só. Coisa. Percebam que na pronúncia, na divisão, eu vou perceber que o o e o i saem na mesma emissão de ar, coisa, a mesma emissão de ar. Então eu não posso dividir um ditongo. Mas e se não couber, tá no finalzinho, daí o que eu faço? Não posso fazer isso e botar isso assim? Não. Tem que calcular isso antes, para não pode. Ditongo não se separa, certinho? Por quê? Porque eles são pronunciados na mesma emissão de ar. Então eu tenho coisa, sai o a e sai o u na mesma emissão. Não divido. Pausa. Simples, assim é. Agora vejam aqui, hiato. O que significa a palavra hiato? O hiato significa exatamente essa separação, essa lacuna entre as duas vogais. O cara fica, lacuna é o quê? Quando eu divido fica aquele hífen no meio. Não é a lacuna física, é a lacuna fonética. Eu tenho duas pronúncias distintas, uma para cada vogal. Certo? Neste caso aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma vogal e uma semivogal. Pode ser invertido, semivogal e vogal. Isso tem a ver com a pronúncia. Eu vou explicar o que é vogal e semivogal. Tá? No hiato eu tenho o quê? Eu tenho a pronúncia de uma e de outra distintamente. Então essa seria a ideia do hiato, né? A separação fonética entre as duas vogais. Então, por exemplo, o mesmo o e o i, aqui era coisa, e aqui é egoísta. Não é egoísta, é egoísta. Goi. O i, goi. Distintas as duas pronúncias. Egoísta. Aqui era pausa. E aqui é gaúcho. Não. Gaúcho. Cada vogal pronunciada distintamente. Então eu tenho isso aqui. Esta divisão. Certinho? Aqui, separação. Portanto, entre o o e o i, entre o a e o u, eu tenho um hiato. Esse espaço, essa lacuna entre a pronúncia de uma vogal e de outra. Elas são pronunciadas distintamente, não se fundem como aqui. Certinho? Muito bem. Agora tem um detalhe.
No ditongo eu tenho uma divisão. Esse ditongo pode ser o quê? Crescente ou decrescente. O que determina que ele seja crescente ou decrescente? É essa relação aqui, vogal e semivogal, tá? Falaremos ali sobre estes detalhes, tá? E aí a gente vai classificar toda essa relação, tá? Muito bem. Tritongo. O que é um tritongo? Ditongo não são duas vogais juntinhas numa mesma sílaba? Um tritongo serão 3 vogais. E por que as 3 vogais ficarão juntas em uma mesma sílaba? Claro, óbvio, assim como no ditongo, a pronúncia das 3 será na mesma emissão de ar, assim como aqui, certo? Olha aqui, ó. A, uei, uei, uei. Sa, uão, uão. Pode ver que sai uma emissão de ar e as 3 saem juntas. E aí vem um detalhe importante, tá? Para que ocorra um tritongo, eu tenho que necessariamente haver um equilíbrio. Vejam que a vogal mais forte é essa do meio aqui, ó. Uei. Essa é a mais forte e eu vou ter uma mais fraca de cada lado, ó, uma meia boca de cada lado. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um chefe e 2 arigós, ó. Sa, uão, sobe no A e aqui eu tenho ambas pronunciadas, ó, o chefe no meio e o arigó, o meia boca de cada lado, tá? Então tá aqui. Para que eu tenha necessariamente para que haja um tritongo, para que ocorra o tritongo, tem que haver isso aqui. Divisão silábica, aguei, não posso dividir. Sa, guão, não posso dividir. Certinho? O que acontece aqui? Tenho 3 vogais também. 3 vogais também. Será que aqui eu tenho tritongo? Será que há equilíbrio aqui? Vejam. Um tritongo é um forte no meio e um mais fraco de cada lado, os fracos de cada lado. Então o porradão, o fortão segura um de cada lado, certo? Nós vamos falar que essa relação vogal e semivogal. Aqui o equilíbrio, tá? Neste caso, eu tenho um forte no meio, porradão no meio, chefe e um arigó de cada lado? Não, é ideia. Ó, já sobe no E. Ideia, ele é forte, ele é intenso, já está numa das pontas, ó. Ideia. Vê que ele segura o I. Ideia e o A cai fora. Olha lá, ele não consegue. Esse aqui é fraco para segurar. Eu tenho aqui vogal e semivogal. Ó, sobe aqui e aqui é o mais fraco. E esse aqui é porradão, fica lá, certinho? O que vai acontecer aqui? Queijo. 3 vogais também. Queijo. Olha aqui, o E é o mais forte, está no meio. Então aqui eu acho que eu tenho um tritongo. Muito bem. Queijo. Tanto que a gente diz queijo, né? Esse I é fraquinho, meia boca mesmo. Muito bem. E aí? O U também é meia boca. Certo? Certo ou não? Claro que não. Dá uma olhadinha aqui. Tem pronúncia deste U aqui? É cuejo. Que é cuejo, coisa nenhuma, é queijo, é como se fosse um K. Isso aqui é um dígrafo. Dê uma olhada lá no vídeo que fala sobre dígrafo. Então, se eu tenho um dígrafo, 2 letras, um som só, esse U não conta, eu tenho apenas um ditongo. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Aqui eu tenho um ditongo. O ditongo vai ser entre o E e o I. Entre o I e o A não é hiato. Por quê? Porque aqui não são 2 vogais. Nós já vamos falar sobre isso ali, ó. Quando eu explicar essa relação das semivogais, eu volto para cá para a gente entender bem essa relação aqui, tá? Então vamos lá. Vogais e semivogais. Perceberam na pronúncia aqui o que na pronúncia determina que uma vogal seja mais forte que a outra? A maneira como ela aparece, né? Foneticamente, o som. Percebam esse O e esse I, e esse O e esse I. Coi, coi, sobe no O, cai no I. Egoi, goi, ambas são intensas. Então isso é que vai determinar que ela seja classificada como vogal ou semivogal. O O é uma
vogal é forte, coi, cai no i, ó, coi. E este então é meia boca, ou seja, uma semivogal, vogal, semivogal. Aqui, mesma história. Aqui, ó, pau, pau, sobe no a, cai no u. Então, vogal, semivogal, tudo fonético, tudo som, percepção. Ah? Tem como decorar. O que vai acontecer aqui? Egoi, goi, vogal e vogal. Vogal, vogal. Então eu tenho um chefe e um arigó. Olha lá. O arigó não fica sozinho, ele precisa de um chefe para mandar. O que eu tenho aqui? 2 chefes. Vamos deixar 2 chefes no mesmo setor? Não dá certo. 2 mandando no mesmo lugar não vai dar certo. Ah, então se tem 2 para mandar, cada um vai mandar no seu setor, sem problema nenhum. Não vamos deixar aí 2 chefes no mesmo morro, que vai dar morte aí no negócio. Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter um chefe aqui, outro chefe, dividido a pronúncia específica para cada uma dessas vogais, o hiato. Gaú, gaúcho, vogal, vogal. Mesma história aqui, separa. Certinho? Só pronúncia. Aguei, aqui vamos retomar essa história, olha aqui, ó. Guei, olha aqui. Então o que nós temos? Essa relação, vogal, semivogal. Guei, guei. Esse sobe no e, o u e o i são bem fraquinhos. Então eu tenho semivogal, ó, vogal e semivogal. Sa, uão, uão. Mesma história, sobe no a, aqui semivogal, semivogal. Como não pode ficar sozinha a semivogal, ficam ali juntinhas do chefe. Chefe, esse aqui é privilegiado, né? Tem 2 arigós. E aqui nós vamos ter a mesma relação, só que separa, né? Olha aqui, ó. Idei, a semivogal não consegue segurar a vogal. E aqui o u não é considerado aqui, visualmente é um U, óbvio, mas ele não é considerado nem vogal nem semivogal porque faz parte do dígrafo, tá? Vogais e semivogais, tem um bizu importante, bastante cuidado. O A é sempre vogal, o A nunca vai ser semivogal, então onde houver A eu já sei que é uma vogal, certo? E aí eu vou avaliar a outra vogal que estiver com ele, se é uma semi, foneticamente é uma semivogal, outra vogal, tá? Então vamos ver aqui, tá? Agora que a gente já avaliou, entendeu isso aqui direitinho, o que nós temos aqui? Palavra dia, tem A, então já sei que é vogal, certo? Ótimo. Agora eu tenho que avaliar esse cara que está aqui do lado, dia. A tonicidade dessa palavra está em qual vogal? Dê uma olhada na acentuação gráfica que eu falo lá sobre a importância da vogal tônica. Cada palavra tem apenas uma vogal tônica e se ela é tônica, ela é vogal, não vai ser semi. Dia, não é já, é dia. Observem que são 2 pronúncias distintas, inclusive o i é tônico. Se é tônico, é vogal. Olha lá, vogal, vogal. Isso aqui é um hiato. Dia. Mãe, mãe, não é mãe, a gente até diz mãe, mas aí é diferente. Aqui é mãe, mãe, sobe no A, o A é sempre vogal. Mas ali tem um tio, não importa, é só a nasalização, tá? Mãe, mãe, aqui, mãe, sai na mesma pronúncia, vogal, semivogal, vogal, semivogal. Nós temos aqui, vou até colocar aqui embaixo o nome, tá? Nós temos um ditongo, certinho? Muito bem. Agora observem que eu tenho vogal, depois semivogal. Por que eu estou colocando um e meio, um e um? Na verdade, eu poderia só colocar o V e o SV. Eu coloco isso aqui para que a gente possa avaliar se ele é um ditongo crescente ou decrescente. É uma avaliação técnica, certo? Para a tua vida isso não vai fazer diferença no dia a dia, mas para uma questão de uma prova, claro que sim, pode fazer a diferença, porque os caras podem te cobrar isso aí.
Então tem que saber distinguir se ele é crescente ou decrescente. Então me acompanha aqui. Se eu tenho um e passo a ter meio, cresce ou decresce? Óbvio, claro, perfeito. Ó, pim, pom. É um ditongo decrescente. Tio, marca o quê? A nasalização. Então, mãe é um ditongo decrescente. Além disso, ele é nasal, tem um som nasal, certo? Água. Vamos dar uma olhada aqui. Água. O é pronunciado. O A é sempre vogal. A tonicidade está aqui, ó, não está lá no encontro vocálico, mas é água. Sai o U e o A saem juntas, as duas vogais saem juntas, e eu tenho aqui, então, uma semivogal. Uá. Não poderia ter duas vogais e sair, né, na mesma pronúncia. É um hiato e sai pronúncias distintas, e aqui não. Muito bem, ótimo. Eu tenho aqui um ditongo. Olha lá, perfeito. Agora, se eu tenho meio e passo a ter um, o que é isso aqui? Pim, pom. Ele é crescente. Olha aí, coisa mais amor. Isso aqui é nasal como este? Água. Tapei o nariz, não alterou. Por quê? Porque eu não preciso da via aérea superior para completar esse som. Então ele é oral. Certinho? Fácil, né? Muito bem, queridos. Agora este aqui. Olha lá. Quan. Tem o som do U? Sim, ó. Quan. Claro que tem o som do U. Depois é o A. O A é sempre vogal. Ótimo. Saem juntinhas. Show de bola. Então eu tenho um ditongo. Ótimo. Um ditongo. Certinho? Se eu tenho meio e passo a ter um ditongo crescente. Olhem aqui agora, acompanhem. Pim, pom. Final de sílaba. Em, in, on, Em final de sílaba dá o quê? A nasalização da vogal anterior. O M e o N, ó. Em final de sílabas, nós teremos o quê? Que é aquele caso ali, ó. Este M e este N nasalizam a vogal anterior e o resultado é este. Então nós teremos o resultado fonético assim, ó. Quando. Certo? Portanto, ele é um ditongo crescente nasal. Quando. Aí. Eu só perceber, é sonoro, facinho. Bom, queridos, muito bem, agora vejam o que eu coloquei aqui. Também, benzinho, buscam. O que isso está fazendo aqui? O cara olha, mas aí não tem encontros vocálicos? Por que esse negócio está aqui? Ah, pois então. Agora tem uma relação fonética muito importante aqui, ó. Esse é o aqui, a nasalização dessa vogal, tá? Então eu tenho isso, ó. Eu tenho um dígrafo vocálico, tá? O M e o N nasalizam a vogal anterior. Perfeito. Agora o que vai acontecer aqui no final? Olha lá, bem, ó. Não tem em final de sílaba? Nasalização, tá? Só que o que eu ouço ali, ó? Bem. O que nós ouvimos a mais? O quê? Muito bem, um I. Foneticamente há um I ali. Portanto, quando eu tenho... deixa eu só apagar essa parte aqui para não misturar as ideias. Só vou tirar essa parte aqui. Vamos fazer assim, ó. Olha aqui, ó. Quando eu tenho AM, ó, EM, pode ser EN também, ó, em final de palavras, ó, final de palavras, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ditongo.
ditongo. Fonético, eu ouço um em, aqui não é também, é também. Então, assim, um ditongo. Bem, sobe no E, cai no I. Então, ele é decrescente. E ele é bem nasal. Então, tomem cuidado com isso. Embora não haja duas vogais, foneticamente há um ditongo. Eles podem cobrar isso aí? Mas é óbvio. É claro que sim, senão eu não falaria sobre isso aqui, né? Então eu vou ter aqui, ó. Isso aqui vai nos fornecer, ditongo decrescente, vamos botar assim, decrescente, e serão nasais, tá? Ditongo decrescente, nasal, tá? Então o mesmo vai acontecer aqui, ó, bem, bem, nasaliza e eu ouço um i, a mesma situação. Então isso aqui vai dar em, ifem, mesma história, tá? Bom, eu estou falando que é em final de palavras. Benzinho não é em final de palavra, olha aqui, ó. Mas isso aqui é uma derivação de bem. E não fica benzinho, fica benzinho. Permanece o ditongo, certo? Foneticamente, ela é uma derivação. Derivação. E o que vai acontecer com esta palavra? Olha lá, coloquei o AM ali também. Por que que este AM em final de palavra vai resultar no ditongo decrescente nasal? E aqui eu tenho o AM e não deu. Porque aqui é tão. E aqui não é buscam, é buscam, cão. Tanto que as pessoas se atrapalham muitas vezes no final dos verbos. Eu nunca sei se eu coloco o tio, o M no final. Muitas pessoas se atrapalham com isso porque o som que se ouve realmente é do ão, como se fosse um aotil. É um ditongo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho isso, ó. Buscão. É uma semivogal, ó. O símbolo seria um W, mas aqui só para ilustrar, eu tenho o A que é vogal, o U que é semi. Olha lá, ó, mesma história. Tá? Então, vai resultar naquilo ali, ó. E isso, em final de palavras, ó, dá isso aqui. Buscam, falam. Simples assim? É, só isso aí. Tá? É muito importante identificar essa situação. Bom, queridos, e aqui? O que vai acontecer? Por que eu coloquei esse retângulo aqui, coloquei essas duas palavrinhas? Ué, se nós já entendemos o que acontece aqui, agora é só resolver esses dois casos. O que nós temos aqui? Aqui no final, aqui ó, é um em, é só um dígrafo, ó, vocálico. Mas lá no final, vai ser o quê? Ó, U é pronunciado? Sim, gu. Guan. Ó, só que aqui eu tenho um M em final de palavra. Então o que nós temos ali? Olha aqui, ó. Este M nasaliza. O U é pronunciado. E eu ouço o quê? Guão. Guão. Então eu vou ter o que aqui? Um tritongo. Fonético. Nasal. Aqui também, olha lá, desagüen, ó, desagüen. Nasaliza a vogal, deixa eu até tirar o i, ó. O M nasaliza, uem, e a gente ouve um izinho a mais e vai ser então um tritongo nasal. Mas o tritongo também é oral nasal? Sim, aqui tritongo oral e tritongo nasal. São avaliações técnicas, não? Os caras podem pedir isso aí na prova, sim, tem que saber. Nasalização simples, é só perceber o som, né? Ó, saguão, desagüen, e aqui aguei, interfere, simples assim. Queridos, show de bola. Não se esqueçam aí um linkzinho, vocês vão clicar uma lista de exercícios, resolvam, se tiverem dúvidas perguntem.
Por favor, importantíssimo, se inscrevam nos nossos canais para que nós mantenhamos esse projeto maravilhoso de aulas com qualidade, totalmente gratuitas para vocês. Certo, queridos? Grande abraço!